Quando a gente pensa numa criança, a primeira imagem que vem à mente é dela brincando, alegre, correndo para lá e para cá. Mas nem todas vivem essa realidade. No Brasil, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando. Os dados foram divulgados pelo Sereste, o Centro Regional de Saúde do Trabalhador aqui de Londrina. E é com o médico do Centro Regional, Gilberto Martim, que a gente conversa agora. Doutor, boa tarde. Boa tarde. O Profissão Repórter, programa da Rede Globo, vai mostrar hoje à noite essa realidade em todo o país. Mas qual a situação aqui em Londrina e na nossa região? Olha, nós temos, se nós fizermos uma projeção semelhante ao que temos no Brasil, nós temos aqui nos 21 municípios da nossa região, hoje aproximadamente 800 a 900 mil pessoas que vivem nesses municípios, né? Isso significa que nós podemos ter nessa população alguma coisa em torno de umas 10 mil, 7 a 10 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 17 anos que possam estar envolvida com o trabalho infantil. É muita criança e adolescente. É uma proporção muito grande, porque essa não é uma faixa etária em que a principal atividade das crianças deva ser o trabalho, né? Você tem dados, por exemplo, do IBGE, de que, um dado, por exemplo, que choca, né? Segundo o censo de 2010, 132 mil crianças de 10 a 14 anos são os principais provedores, são os provedores da família. A renda dessas crianças é que mantém suas famílias. Isso dado oficial do IBGE, 10 a 14 anos. Se nós analisarmos o impacto disso, né? Você tem, por exemplo, a informação de que os ortopedistas e pediatras informam de que uma criança que transporta um peso superior a 10%, qualquer volume, né, com um peso superior a 10% do peso da criança, isso vai causar traumas irreversíveis no processo de crescimento dessa criança, né? O próprio metabolismo da criança, ele não suporta as ações que o trabalho impõe, né? Doutor, a gente vai ver no Profissão Repórter hoje à noite as crianças que trabalham para retirar castanha do caju, ralando mandioca para fazer farinha. Aqui na nossa região, qual o trabalho mais comum que envolve crianças e adolescentes? Olha, os dados que a gente tem indicam que a maioria deles, assim como no Brasil, o maior percentual estão no trabalho agrícola, né? Estão vinculados à agricultura que do ponto de vista do trabalho, é considerado um trabalho pesado e um trabalho de risco, né? Mas eles estão distribuídos na agricultura, eles estão distribuídos em atividades como, por exemplo, o menino de bicicleta que faz entrega de farmácia ou de serviços, na prestação de serviços, né? Os que estão na zona urbana. Doutor, a gente vai ver agora aqui no telão alguns números que a gente separou para esclarecer melhor a gravidade do problema exposto aqui pelo doutor Gilberto. Bom, na área da 17ª Regional de Saúde, nos 21 municípios, de 2002 a 2012 foram 22 mortes de crianças entre 10 e jovens de 19 anos. E acidentes graves é uma média de 6 por ano, idade entre 15 e 19 anos. Doutor, muita gente que está em casa agora pode estar pensando assim, eu comecei a trabalhar cedo, eu aprendi a viver dessa forma, eu estou vivo hoje aqui, estou sem problema nenhum. Mas não é desse jeito que tem que ser, doutor. A criança tem que estudar, tem que brincar, tem que aprender para depois ela poder trabalhar, né? Uma observação. Nós temos talvez uma cultura, principalmente aqui no norte do Paraná, em que as pessoas vieram de várias regiões do país, inclusive de outros continentes, e começaram a trabalhar muito cedo. Mas era uma realidade em que todos estávamos num processo de formação. Hoje o que se observa é o seguinte: se você pegar os dados do IBGE novamente, se você pegar crianças de 7 a 17 anos que estão trabalhando, 61% praticamente estão atrasadas na escola, ou seja, não estão conseguindo acompanhar os demais colegas. Dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, crianças que começam a trabalhar antes dos 17 anos, elas vão no máximo atingir uma renda de cerca de R$ 1.500 aos 59 anos. Enquanto que as crianças que começam a trabalhar após os 18 anos, elas vão atingir uma renda quase o dobro, conseguem atingir na média, portanto, no limite inferior, uma renda que é quase o dobro do que essas crianças, as anteriores, acabam tendo. Ou seja, a faixa da infância e da adolescência, ela obrigatoriamente tem que ser predominantemente na formação das crianças. Doutor, o que deve fazer alguém que conheça alguma criança que trabalha, alguma adolescente que trabalha de maneira irregular? A quem denunciar? Como denunciar? Olha, o órgão de referência para isso é o Conselho Tutelar.
que é uma instituição que ela existe exatamente para fazer o trabalho de proteção à criança, é o Conselho Tutelar, que pode ter instrumentos para poder orientar a família, porque outro dado interessante, né? Se pegarmos a população de extrema pobreza, a população que está abaixo da linha da pobreza, quase 51% das pessoas dessa população têm até 19 anos de idade. Dessa população, um quarto dessa população tem menos de 14 anos de idade. Portanto, aonde que o problema está atingindo do ponto de vista do impacto socioeconômico? Exatamente essa população que está na faixa de maior necessidade econômica, na faixa de pobreza. E o que pode acontecer com a pessoa que emprega irregularmente uma criança, um adolescente? Ele pode ser punido, porque a legislação é muito clara, né? Até os 14 anos é proibido o trabalho, dos 14 aos 16 anos é permitido apenas como aprendiz no contraturno, porque ele tem que manter a obrigatoriedade da atividade escolar, e dos 16 aos 18 anos ele pode, pela legislação, ele pode trabalhar desde que seja regularmente documentado, né? E que não seja serviço que implique em risco, não seja serviço de risco. Então, fora disso, qualquer situação em que não esteja dentro disso que está previsto na lei, a pessoa está ilegal e, portanto, ela vai ser punível com risco, né, de receber punição e sanções daquilo que é estabelecido pela lei. Doutor Gilberto, muito obrigado pela participação aqui no Paraná TV. Obrigado, doutor. Boa tarde. E se você tem filho adolescente e quer encontrar alguma ocupação para ele, lembre-se que tem muitos cursos para essa faixa etária, cursos que podem prepará-los para o mercado de trabalho. Temos alguns para te passar. Na Guarda Mirim tem 4 cursos com inscrições abertas: auxiliar de confeiteiro e padeiro, auxiliar administrativo, artes plásticas e artes cênicas. Podem participar jovens a partir de 15 anos e matriculados no ensino regular. Informações e inscrições pelo telefone 3375-0331. No Senac, o sistema é o seguinte: 11 empresas da área de saúde estão oferecendo vagas para setores administrativos. O jovem trabalha um turno na empresa e no outro estuda no Senac. São 60 vagas, idade mínima de 16 anos. Mais informações pelo telefone do Senac, 3323-8481. A Sociedade Espírita Irmã Sheila está abrindo 15 vagas para curso de auxiliar administrativo, idade mínima 14 anos. Ao final do curso, que dura 2 anos, os jovens são encaminhados para o mercado de trabalho. Outras informações pelo telefone 3325-1334. Todos esses cursos que citamos são de graça.